Olha só, Chicolas, como vocês sabem, aqui vocês também aqui da internet, que vocês consomem YouTube, né? Vênus Podcast acabou, né? Teve pausa indeterminada, né? Acabou lá com a nossa queridíssima Yasmin e a Cris Paiva, né? Não fazem mais. E a gente fez um vídeo aqui e a gente acabou não fazendo um vídeo sobre o Ciência Sem Fim, né? Mas eu acho que você já deve saber, né? Que o Sérgio Foguetes não está mais apresentando o Ciência Sem Fim. Era um dos raríssimos podcasts que eu assistia, de verdade. Eu assistia bastante, cara. De verdade, assistia muito. Eu assisto também Três Elementos, né? Fora que o Pirula tá fora também, né, cara? Vamos ver isso aqui, rapaziada. Que agora o Igor e o Sacani quebraram o silêncio e falaram o real motivo do fim do Ciência Sem Fim. O Igor falou aqui no podcast dele e o Sérgio falou lá no Ciência Sem Fim, na sua última live que foi ontem, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Temos aqui ele vai responder uma pergunta que o Igor vai explicar pra gente o que houve. Vai. Ciência com Fim mandou uma mensagem pelo Pix. Ciência com Fim. Pois é, os caras que fizeram... O cara que teve a primeira ideia desse trocadilho, mano, muito bom, velho. Porque ele literalmente teve um fim, né? Sou muito fã do Sérgio Sacani e queria saber se o Igor poderia dizer por que o Ciência Sem Fim acabou? Não vai ter mais nada de ciência no Flow? Cara, a princípio, a gente vai ter coisa de ciência no Flow. Tá tendo coisa de ciência no Flow agora, nesse momento aqui, né? Sim, verdade. Essas moças aí foram falar de O ciência. que acontece, cara? O Ciência Sem Fim, a gente precisou fazer esse movimento, não era uma parada que eu queria fazer. Não tem um motivo financeiro, no sentido de não consigo mais bancar isso aqui. Porque tem uma parada também envolvendo esse negócio de bancar ou não bancar, porque o podcast ele também é visto como... Você pode ver a mesma maneira de como um podcast monetiza, além das propagandas, como um streamer monetiza os vídeos que ele faz lá na Twitch, né? Que ele vai lá, faz vários cortes e posta lá no canal de cortes. É a mesma função, tem um podcast lá. Se o podcast em si não tá conseguindo ter muita gente ao vivo, não tá conseguindo ter... Tá no máximo o break-even ali, vai ter os cortes pra lucrar. Daí os cortes é o que realmente dá um lucrinho da hora, além das propagandas e tudo mais. Então, muita gente olha a view só do canal lá parado, tem que ver os dois, tem que ver tanto o corte quanto o canal principal, né, cara? E a verdade, assim, é claro que sempre tem a ver com grana, mas a verdade é que, bom, quem é fã do Ciência Sem Fim, o cara que tava lá assistindo o Ciência Sem Fim, Sim. ele percebeu que, assim, o Sérgio não tava conseguindo aparecer pra fazer os programas. Então a gente tava... Eu sinto ele que tá bem mais à vontade lá no Redcast. Ele gostava bastante do Ciência Sem Fim, ele aparecia bastante lá no Ciência Sem Fim, mas ele tava realmente diminuindo as aparições dele. Tava fazendo... o cara tem uma porrada de coisa pra fazer. Então a gente tava encontrando outros conteúdos pra colocar ali, mas a gente entendeu que, a galera tava lá pra ver o Sérgio e o Sérgio não tava podendo ir. Então meio que a gente pausou por enquanto. Sentido. É verdade. Ainda mais quando o Flow tá no momento... cara, é empresa, né, rapaziada? O Flow tá no momento onde eles estão fazendo alguns certos cortes pra focar em outras coisas. Aí ele vê lá, o Ciência Sem Fim é um programa que tem muito status. Não tem como não dizer que o Ciência Sem Fim não tinha status. Tinha o Sérgio lá, chamava um monte de cientista foda. Mas a partir do momento que ele para de ir e começa a dar 20 mil views por vídeo, por live, né? 10 mil views, 8 mil views por live, e os cortes não estão pegando nem isso, porque não é mais o Sérgio aparecendo, porque era o podcast do Sérgio, onde as pessoas queriam ver o Sérgio. Eu várias e várias vezes quando ele tava falando, ele abriu uma live no Ciência Sem Fim pra falar sobre o lançamento de alguma coisa, eu parava só pra ficar ouvindo ele, porque ele respondia pergunta por pergunta e respondia detalhadamente, perguntava uma coisa aleatória, ele entrava no assunto e falava. Tinha até ele tinha feito meio que um jornalzinho no Ciência Sem Fim, onde ele ficava falando atualizações da ciência e tal. Tava funcionando, né? Só que a partir do momento que ele sai, né, não tem mais o carro-chefe ali do programa. Tem a gente reorganizar tudo e pensar numa forma de voltar com Ciência Sem Fim. Porque ciência sem fim, entendeu? É igual pegar, sei lá, o The Noite, o Danilo começa para de apresentar o The Noite, vai indo às vezes apresentar o The Noite. Não faz sentido nenhum, cara. Pra mim, o Ciência Sem Fim era o Sérgio Foguetes, cara. Tá ligado? É verdade. Falar nisso, teve o Agora é Tarde, né? Que ele deixou o Rafinha Bastos apresentando lá. E não funcionou. Agora a versão do Sérgio, tá? Agora a gente vai ver o que o Sérgio falou a respeito da saída dele. Tô curioso pra saber. Já inscrito em 2021 mandou R$10. Serjão, confesso que não entendi, o Igor AK, que não queria acabar o Ciência, que infelizmente você quem estava deixando de poder ir no programa, que aconteceu. Cara, mas aí é foda, né? Um diz uma coisa e questiona o outro. Imagina se o Sérgio nem sabe disso. Por isso que esses lances aí, né, cara, porque eu acho, né, que... Eu não sei como é que funciona, né? Não sei como é que funciona, mas eu acho que tinha que ter um combinado, né? Quando você sair, a gente vai todo mundo falar isso. O que você acha? Eu acho que eu prefiro falar desse jeito. Beleza, então vou falar desse jeito. Aí fica todo mundo numa versão oficial, né?
Esqueceu. Cara, eu não vi ele falando isso não, mas não, eu tô aqui. Esse ano foi um ano complicado por causa das minhas viagens e palestras e tudo mais, né? Porque o Sérgio é um indivíduo, não é o Ciência Sem Fim, não é o podcast. Mas eu tava aqui, né? Quando eu tava aqui em São Paulo e tudo mais, eu tava aqui direitinho, cumprindo aqui com a minha jornada aqui, entendeu? Foi esse momento aí de mais de palestra, de dar palestra, de viajar e tudo mais que eu não pude. Mas eu tinha um plano, viu? Eu fiz um plano aqui pro Ciência Sem Fim enquanto eu estivesse viajando, tá? Fiz um plano, apresentei para quem tava no comando na época, não era nem o Igor, tá? Não era nem o Igor. E não aceitaram meu plano. Então, também não posso fazer nada com a galera, tá? Ih, ele mostraram o plano, falou, ó, tem esse plano aqui, ó, pra quando eu estiver fora, o que vocês acham? Não, Sérgio. Ah, então beleza, então faz o que vocês quiserem. Aí eles fazem o que eles querem e de repente o programa acaba. Mas enquanto eu tava aqui, galera, tá? Joana de Brasília mandou 15. E cara, tem outra coisa. Não sei se vocês já viram uma discussão, não é discussão, né? É uma conversa entre o Monark. Não tô querendo criar nada, tá? Mas é só pra vocês lembrarem. entre o Monark e o Serjão, onde o Serjão afirma, né? Coisa que o pessoal lá do Flow não afirmaria assim à toa, né? Ele afirma realmente que não derrubar ele. Realmente tinha gente que tava querendo falar mal dele e tal. Falou. Reais. Oi, Sérgio. Tanto que, ó, não sei se eu acho isso aqui, ó. Só pra vocês depois verem o corte e tal. Tem até na thumb aqui, ó. Não foi culpa sua, que já queriam te fuder. Foi quando ele fala que tinha um grande plano e tal, pra tirar ele e tal. E nesse corte aqui, você vê um Serjão não tão comedido com o que ele pensa das coisas, né? Que ele tá se tornando bastante, esse cara, né? Ele era mais comedido, hoje ele tá falando mesmo o que pensa e tal. O que é bom também, né, cara? Sempre ser espontâneo é o que vale. Mesmo Ciência Sem Fim voltando, você não volta mais então? O Flow tinha que te contratar de host no Flow Podcast mesmo. VCS2 junto é sempre sensacional. Isso é um ponto muito importante. Sei que tô pausando muito, mas isso é muito importante. Eu acho que o podcast poderia acabar, mas o Sérgio deveria manter o contrato ali com ele, botando ele, sei lá. Tem uma coisa agora que o Inteligência Limitada tá fazendo, que é muito foda, porque eu sou muito fã do professor Ricardo Marcílio. E agora ele tá apresentando meio que um dos podcasts ele tá apresentando. Aí tem o Vilela, aí tem o professor, aí eles ficam conversando com outras pessoas. Tipo, os dois são hosts, tá ligado? E é tipo como se fosse um programa. Hoje a gente vai falar só sobre geografia, hoje a gente só vai falar sobre geopolítica, sobre história, blá blá blá. Então vamos chamar um cara aqui desse meio pra ser meu co-host, tá ligado? Era quase o que o Flow tava fazendo e parou de fazer, tá ligado? Valeu aí, não. O Flow, o dia que o Igor me convidar pra ir lá no Flow, eu vou na hora que for, entendeu? Não tem problema nenhum. Aqui no Ciência Sem Fim, que eu não sei, porque eu não sei quanto tempo vai ficar parado, nem tudo, não sei como vai ser. A gente não sabe qual vai ser o futuro aí, entendeu? Então, muito provavelmente não vão me contratar de novo, mas fica aí. Eu não saio brigado com ninguém, com treta com ninguém, não tem nada disso, tá? Quem inventar isso aí, não invente nada disso, porque não tem absolutamente nada, galera. Nada mesmo, tá? Gosto demais do Igor e o dia que me chamar pra ir lá no Flow, eu vou, de boa. É muito legal trocar uma ideia, atingir a galera toda. Fizemos programas sensacionais aí lá no Flow esse ano mesmo, então, tamo tranquilão. Aliás, esse é um dos motivos também, né? Esse ano eu tive o projeto Ciência na Estrada, né? Foi um projeto, tá sendo ainda e continua ainda. Esse mês temos de 19 a 23 de novembro. Então isso me ausentou aqui do Ciência Sem Fim um tempo. Porém, de novo, tá? Eu fiz um plano, tanto que eu fiz alguns episódios de Ciência Sem Fim lá de Brasília. E deram muito bom. Eu fiz um programa com o Domingos lá. Pô, deu gente pra caramba. Deu mais de 10 mil pessoas ao vivo, tá? Então, assim, a gente tentou, né? De todas as formas aí, adequar a minha ausência ao programa aqui, beleza? O lance é o seguinte, né? Nessa parada de eu ficar viajando, dando palestra aí pelo Brasil e tudo mais, principalmente minhas viagens, né, pra fora. Pra quem não sabe, esse ano eu passei 2 meses, galera. Eu andei 10.500 quilômetros de carro pelo Mato Grosso, tá? Eu fiz um projeto muito grande no Mato Grosso, dando palestra de tecnologia pra galera do agro, lá dentro da AproSoja, tá? Da hora. Então, esses 2 meses que eu passei no Mato Grosso, e depois com o Ciência na Estrada eu nem conto, porque o Ciência na Estrada eu fazia os programas de Brasília. Mas principalmente os 2 meses que eu passei no Mato Grosso, o que eu tentei fazer? Eu tentei colocar pessoas aqui para o Ciência Sem Fim continuar funcionando. Então a ideia das meninas fazerem o programa foi isso, a ideia do Álvaro fazer o programa foi esse, né? Depois veio o Antônio aí também fazer programa, entendeu? Então a ideia era essa. Cara, mas vou dizer que não é a mesma coisa, não tem como. Não é, velho. Porque imagina, o canal, estamos criando um canal do Sérgio Sacani chamado Ciência Sem Fim. Um monte de gente começa a se inscrever lá, não porque o canal é de ciência, mas porque é o Serjão conversando sobre ciência. E tem podcasts que são assim, cara.
Tem podcasts que são assim, tem podcast onde o principal também é válido, sabe? Por exemplo, o Tiraracticast lá, Ticaracati. Isso. O Bola lá e o Carioca. Cara, dependendo da pessoa que tá lá, sei lá, se é o Matheus Ceará, mano, eu certamente vou ver. Certamente vou ver, porque eu sei que a resenha lá entre todos ali vai ser da hora pra caramba e tal, porque eu já conheço. Mesma coisa se tá o Serjão lá. Aí vai um cara de religião, ou vai um cara, sei lá, qualquer pessoa. Eu sei que a discussão com ele vai ser boa, tá ligado? Enquanto com o Álvaro lá, sei lá, ele é mais comedido, né? Mais polido nas palavras e tal. Não que o Sérgio não seja também, né? Mas, sei lá, o Sérgio tem um carisma que é muito dele, cara. Dá vontade de chegar nele, dar um abração e falar, você é o cara. Até porque ninguém ouvia muito falar de ciência antes do Serjão, né, cara? A galera começou a hypar muito mais assim por causa do Serjão também. Mas a gente não pode esquecer, né? Que a gente sempre teve aqui o Pirula aqui no YouTube, né? Que sempre manteve verdade, aqui o assunto em alta. Não esquecer da gente e tal. E segue assim e tudo mais. Então, assim, como eu falei, né? Eu tentei de tudo. Estão falando aqui que eu ia mais no Redcast do que aqui. Mentira também, tá? Tenho ido no Redcast lá. Isso é uma coisa que argumentaram bastante. Lá no Twitter falaram bastante. Que ele já tava meio aparecendo muito no Redcast e ele não tava aparecendo muito no Flow. Por que eu vou no Redcast? Pra quem não sabe, né? Eu conheço o Júnior, tá? O Júnior chegou pra mim e falou aqui, eu vou até pra esclarecer isso aqui, né? O Júnior chegou pra mim e falou assim, Sérgio, cara, eu queria mudar um pouco a vibe do Redcast. Eu queria tirar essa coisa de Red Pill dele. Você me ajuda? Você vem aqui em alguns programas, faz alguns programas comigo. Não, e isso aqui é uma coisa importante pra se falar do Júnior, que eu conheço o Júnior também há um bom tempão, e ele já quer fazer isso há um bom tempo. Já quer fazer isso há um bom tempo. Eu lembro até que eu, uma época, ia participar do Redcast, eu ia participar, já tá tudo pronto. Eu só ia entrar ao vivo. Aí ele apresentava com aquele careca lá. Aí aquele careca do nada falou algo do gênero assim. Não, mas aquela namorada só tá com ele porque ele é rico. Do nada. Aí é foda, né, cara? Como é que tu vai participar de um negócio desse, velho? Não, sim, tipo assim, eu sou um cara que eu levo opiniões muito de boa, mas essa em específico é foda porque a Bruna me conheceu em 2018 através do vídeo da Vic Vitória. E quando ela ia na minha casa, eu só tinha um sofá. E ela era comissária de bordo. Então, pô, rapaziada, sei lá, ela comprou na planta, né? Ela comprou Bitcoin lá em 2008. Então, nesse sentido, se ela teve essa mentalidade, deu boa, né? Mas aí, beleza, quando eu vi que ela, eu falei, cara, não dá pra participar disso aí não, velho. Falei, pô, tá louco, do nada aparecer ali, o cara acabou de falar, faltava minutos assim pra eu entrar, tá ligado? Eu falei, mano, não vou participar não. Mas, cara, o Júnior, como indivíduo, ele é uma pessoa muito gente boa, mas muito gente boa. Eu já zoei tanto ele lá em 2023, eu zoei tanto. Ele nunca pegou uma pilha, e na realidade ele quis fazer amizade. E, pô, eu admiro muito isso. Faz alguns programas comigo, troca uma ideia comigo, traz convidados e tudo. Eu falei, cara, bora, não impactando o Ciência Sem Fim, não tem problema. Tanto que eu fazia os programas no Redcast, ou antes daqui, ia pra lá às 4 da tarde, depois vinha pra cá. Cara, foi isso basicamente que eu fiz sempre. Ou fazia programa lá quando não tinha Ciência Sem Fim aqui. Então ia intercalando assim. O lance lá era ajudar o Júnior, tá? Era ajudar o Redcast a tirar essa... Ele que chegou pra mim e pediu, entendeu? Falou, pô, cara, eu tô querendo mudar aqui meio ali editorial da parada, do Redcast, eu quero tirar um pouco desse negócio da Red Pill e tudo. Tá conseguindo. Vamos falar de ciência. Eu acho que ainda tem aquela raiz, né? Ele tem aquela raiz, dá pra dizer que sim. Agora eles estão chamando gente de todos os lados, né? Agora eles chamaram o Chavoso da USP pra trocar uma ideia da hora. Mas até um tempinho, até uns meses e meio atrás, eu tava achando muito tembele, muito tembele. Mas agora deu uma esfriada. Vamos trazer uns convidados diferentes. Fizemos programas muito legais lá com o Fernando, com o pessoal do Mar lá, né? Caramba, como eu esqueço o nome dele? O Jorge, né? Esse cara é bom. Esse cara é bom. Então, assim, umas histórias foda. A ideia lá era essa, tá? A ideia lá era essa. Não tinha nada disso aí, não. Tá? Então, aí tá o pessoal falando, né? O Redcast mudou, né? Hoje o pessoal lá tem os convidados, tem os debates lá que ele faz, aquela coisa toda. Eu não concordo muito. Vocês sabem que eu sou bem aviso contra o debate. Tá? Mas teve um debate ontem de um protestante contra um católico. Foi top. E o Júnior mesmo já me chamou várias vezes lá pra fazer debate com o eu ficar, não vou. Aquele debate lá que o Jaime foi com o Eberlin e com o Jaqueta lá, eu não quis ir. Eles me chamaram, eu falei, não vou, cara, não vou, entendeu? Duas coisas, galera, que eu embora, né? Amanhã, sábado, vou até falar aqui, né? Sábado o Júnior me chamou pra gravar o 30 contra 1. Então eu vou gravar. Ele vai participar. Não é minha praia, tá? Debate. Por que não, eu vou até esclarecer isso aqui. É bem legal de falar isso. Por que vai participar disso? Por que não é a minha praia debate? Por que não é? Porque pessoal, Sérgio, pessoalmente, eu não faço questão nenhuma de convencer. Então, se é um terraplanista... Isso que é da hora, né, velho?
aqui na minha frente. Cara, se ele acredita que a Terra é Não, plana, e uma cara, vez eu vi se- ele falando que ele desistiu de discutir com o Xandão. Quando ele tá argumentando, o Xandão vai lá e mete uma informação da Bíblia. E ele não quer desmentir a Bíblia, tá ligado? Ele não Sim. quer falar que a Bíblia tá errada, que é a fé do cara. Aí como é que faz, né? Então, senta um terraplanista aqui na minha frente, cara, se ele acredita que a Terra é plana, cara, ele que seja feliz pro resto da vida. Não vou convencer, nem quero convencer ele que a Terra é redonda. Então, assim, eu sou um péssimo debatedor por causa disso, entendeu? Um péssimo debatedor. Muita gente já falou, já me criticou em debate, falou, pô, você não sabe debater, e não sei mesmo, porque eu não faço não tenho o menor, assim, interesse em convencer ninguém de absolutamente nada. Cara, você não acredita que o homem foi na Lua? Você vive feliz com isso? Que viva feliz, meu amigo. É isso. Não vai ser eu que vou colocar isso na sua cabeça. Exatamente. Cara, Então, por o conta... mundo seria tão simples se as pessoas pensassem assim como o Sergião, né, cara? Porra, É doido, velho. Mas enfim, daqui pra frente é que esse vídeo é longo, né? Porque ele acabou cortando mais coisas. Daqui pra frente a gente começa a falar mais sobre projetos pessoais e tal, não tanto sobre o Flow. A gente quis mais ver aqui a versão do Igor e também aqui do Ciência Sem Fim, do Sérgio Foguetes, que postou que foi o Talk Flow, sigo há anos, hein? E é isso, rapaziada. Comentem aí embaixo o que vocês acharam de toda essa situação envolvendo o Sérgio, o Vênus e o Flow. Isso é Mike, let's go. Ele tá espalhando mais um boy. Let's go, let's go. Isso é Mike, let's go. Ele tá espalhando mais. Michael Kiss News, ele só posta o que viraliza. Michael Kiss News, ele só se importa com o que rende. Michael Kiss News, ele não é jornal nem jornalista. Michael Kiss News, é o canal favorito do bem mesmo. Michael Kiss News, qual o novo golpe da Virgínia? Michael Kiss News, o novo cancelado da semana. Michael Kiss News, eu não aguento mais Camila Lou. Michael Kiss News, eu não aguento mais Bia Miranda.